Olá, pessoal. Estamos aqui para um novo episódio no nosso queridíssimo podcast, que é o Triano nas Ideias, e hoje vamos falar sobre tecnologia daqui a 20 anos, tá? Quais que são as nossas previsões, no caso. Meu nome é David Bispo. A minha rede social, caso queiram me procurar no Instagram, é o PC David Bispo, e temos aqui também. Oi, gente, Maiara Santana falando aqui. Vocês podem me encontrar no Instagram, @psi Maiara Santana. Olá, me chamo Gabriela, meu Instagram é @gabipenalva.psi. Então, a gente vai começar o nosso episódio de hoje com. Pausa, pausa, pausa. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, o Trilhando nas Ideias. E hoje vamos falar sobre como estará a tecnologia daqui a 20 anos. Meu nome é David Bispo, sou psicólogo e caso queira me procurar no Instagram, é o @psi_davidbispo. Oi, gente, Maiara Santana falando aqui. Caso vocês queiram me encontrar também nas redes sociais, meu Instagram é @psi Maiara Santana. Olá, gente, me chamo Gabriela, meu Instagram é @gabipenalva.psi. E para iniciar, vamos trazer a frase de Albert Einstein. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Penso que ele falou isso num período entre guerras, quando a sua própria genialidade foi usada pelos Estados Unidos para produzir a bomba atômica. Isso é bem retratado no filme Oppenheimer. Então, diante dessa frase, é importante pensar que em períodos de crise nós nos tornamos reféns até mesmo das nossas próprias criações. Exatamente, né? Isso mostra o quanto o homem ele tem uma capacidade que vai além do que ele acredita que tem, porque muitas vezes a obra, né, o produto ali do que ele tinha como uma expectativa, como objetivo, supera as expectativas dele, e acaba que muitas vezes esse produto traz aí tanto prejuízos quanto benefícios que vão além do que o ser humano esperava para aquele produto. Sim, e eu acho que essa frase do Einstein tem algumas outras camadas, né? Ele fala que quando ele fala que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade, né? Ele está se referindo também sobre o quanto que a gente abriu mão de coisas que a gente considera humana, né? Como por exemplo empatia, como por exemplo cuidar do próximo. E como que essa tecnologia acaba sendo utilizada para acabar com essa humanidade, literalmente, né? Porque a bomba atômica, ela pode extinguir, comunidades inteiras, inclusive pode extinguir um país inteiro. E, bem falando, o próprio Einstein, ele trouxe que a Terceira Guerra poderia, né, no caso, ser com muita tecnologia, mas a Quarta Guerra Mundial seria com paus e pedras, justamente por conta desse poder destrutivo que a tecnologia tem, mas como nossa própria amiga Mayara trouxe, a tecnologia também tem vários efeitos benéficos, muitas das vezes advindas até desses efeitos destrutivos. Se formos parar para pensar, a Segunda Guerra trouxe inúmeros malefícios para a humanidade, mas também vários avanços na medicina. E aí a gente pode pensar, né, o que é que está atrelado a essa temática, que é a tecnologia daqui a 20 anos, né? Juntando com essa frase que a Gabi trouxe do Albert Einstein, eh, que na época não existia uma previsão de que daqui a 20 anos o mundo estaria do jeito que ele estava, né, para a época. E aí a gente pode pensar aqui um pouco sobre a ética, a questão ética envolvendo as tecnologias, as mudanças, as transformações. Gabi também citou aí a questão da guerra, né? Qual era a ética que estava presente nesse momento conturbado e nefasto da guerra? A Organização das Nações Unidas, inclusive, surgiu em 1948 em decorrência dos absurdos da Segunda Guerra Mundial. Então, nós podemos pensar que daqui a 20 anos, em 2045 talvez, podem surgir novas entidades ou tratados para regular a questão envolvendo a tecnologia. E essa tecnologia envolve o quê nessa previsão especulatória que estamos fazendo daqui a 20 anos? A gente pode citar a interação com dispositivos, o uso da tecnologia para facilitar a nossa vida e também, como consequência, danos psicossociais e na interação com o outro, como é o caso dos aparelhos telefônicos. E também a questão do aprimoramento humano. Essa desenvolvimento da medicina
pode trazer, sim, muitas curas de doenças, ao mesmo tempo que o desenvolvimento de humanos modelo, ideais para o ser humano. O que que é um humano perfeito, o que pode ocasionar consequências aos humanos tidos como inadequados. E aí eu penso que essa ética perante ao processo de tecnologia e avanços, ele vai vir justamente dos dilemas que a gente vai vivendo enquanto essa tecnologia ela vai acontecendo. Por exemplo, a partir da do que se mostra e do que se vê enquanto pesquisa científica, enquanto evidência do dia a dia, cotidiana, prática, em relação às consequências dessas tecnologias, né. Por exemplo, hoje em dia a gente tem utilizado muito, IAs, muitos artefatos tecnológicos, por exemplo, dentro do contexto da educação. E aí eu fico me questionando, né, qual seria o impacto disso, daqui a 20 anos, né, porque se a gente olha hoje para a educação, atualmente, a gente vai ver que já existe aí uma incrementação de muita tecnologia para o ensino, mais padronizado, né, o ensino mais formal. E fico pensando como é que seria essa educação daqui a 20 anos, né, o uso de tela, muita praticidade, um incentivo maior à individualidade, menos ao coletivo. O que é que vocês acham? Sobre essa questão da tecnologia na educação, acho bastante interessante pensar que quando surgiu essa questão de trazer os telefones, computadores para que os alunos pudessem fazer pesquisa, justamente foi para engrandecer o conhecimento. Mas o que se tem observado é uma grande problemática de desconcentração, de ansiedade, de alunos que estão usando os aparelhos, essas ferramentas, não para o objetivo de informação, mas que acaba sendo de desinformação. A gente percebe hoje nas redes sociais até um movimento de desvalorização da educação, em que digitais influencers dizem que não é mais necessário fazer faculdade. Como assim? Para onde vai o nosso crescimento educacional? Acho que em algum momento deverá haver uma regulamentação para que esse uso não seja cessado, já que é uma ferramenta grandiosa, mas que ele seja para que seja redirecionado, para que essa ferramenta seja usada com mais sabedoria. Inclusive, para quem assistiu o filme do Superman, que lançou recentemente nos cinemas, tem uma cena que é muito bem retratada sobre isso. Que, tipo, o Lex, que é o vilão do filme, né, ele cria um universo particular, um universo compacto, né, e dentro desse universo tem vários computadores, assim, uma sala com vários computadores e um macaquinho em cada computador, e os macacos ficam disparando fake news. Então, a gente já começa com coisa muito simples e que inclusive fictícia, né, olhando isso para a vida real. Qual seria o impacto disso, né, de serem, por exemplo, no lugar de macacos, né, existe uma rede de computadores mesmo com um sistema aí que está disparando fake news. Qual o impacto disso na sociedade, o impacto disso nas leis, o impacto disso na educação, na vida cotidiana de fato, porque eu acho que a questão ética ela parte daí, do que é concreto, do que vai acontecendo a partir desses avanços, dessas mudanças, dessas transformações. Mas voltando um pouquinho aqui para o contexto da educação, esses dias eu estava conversando com um adolescente, que ele está no ensino médio, e ele estava me falando que um pouco da angústia que ele sente atualmente na vida dele é justamente, o uso excessivo de telas tanto no contexto da vida pessoal, como também no contexto da escola. A escola dele já faz uso de computador, de tablet e tal, para poder, eh, melhorar, né, nesse sentido tecnológico, melhorar o ensino e tudo, deixar as coisas mais ágeis. Só que na vida pessoal dele, ele também já usa muito computador e telefone. Então ele está se sentindo angustiado justamente porque não tem nada além disso. É tela em casa, é tela na escola, e eu acredito, assim, pensando nesse contexto de educação, né, que isso acaba distanciando um pouco do contexto que vai para além da educação formal, que a escola é um lugar também para a socialização. Então, se muitas vezes a criança ou adolescente ele vai para a escola e
ao invés de ser incentivado à sociabilidade, ele é incentivado a usar uma tela de computador, a usar um tablet, a usar um aparelho de telefone para fazer pesquisa, ao invés de pegar e dividir um livro com um amigo, por exemplo, porque a quantidade seja escassa ou mesmo por uma dinâmica de educação ali, isso acaba distanciando muito mais as pessoas, acaba incentivando muito mais a questão individual do que o coletivo. E um dos objetivos da escola é justamente essa visualização de que existe algo diferente daquilo que eu conheço da minha família. Então, eu acho que, nesse sentido, a escola acaba perdendo, a educação acaba perdendo. Caramba, Mai, você resgatou uma memória de quando você não levava o livro para a escola, aí você: "Posso sentar do seu lado, amiguinho?". "Pode". Aí vocês ficavam juntos ali, debatiam, faziam a questão juntos. Que nostálgico. É interessante pensar nisso mesmo, nesse lugar de comunhão do conhecimento, enquanto o uso da tecnologia, ele acaba sim trazendo uma democratização, já que mais gente tem acesso a livros, a PDFs, mais gente também pode acabar tendo acesso a mais fake news, ou seja, mais desinformação. Então, como você bem retratou sobre o lugar que cada aparelho de cada pessoa traz nessa individualização do conhecimento, e mas muitas das vezes o que era para ser coletivo, ou seja, uma discussão em sala de aula, acaba sendo trazida para uma discussão numa rede social. Em que acaba sendo, não vou dizer terra sem dono, já que o nossa lei do Marco Civil vem justamente para regulamentar o que é dito sobre questões discriminatórias, enfim, essas questões nas redes sociais, mas são muitas das vezes discussões sem fundamento, muitas das vezes discussões que beiram o desrespeito mesmo, então é diferente de ser uma discussão em sala de aula com um professor orientando, com colegas debatendo olhando no olho, e que várias realidades são compartilhadas. Eu acho que esse sentimento, né, pelo menos para pessoas da nossa geração, que cresceu em um mundo que ainda não existia tanta tecnologia assim, né, não existia IA. Na minha época, eu nem tinha acesso a computador praticamente quando eu era criança, não tinha celular. O máximo que eu tinha ali de tecnologia era uma televisão e um Super Nintendo, né. Eu acho que essa essa coisa da tecnologia, ela tá cada vez mais presente nas nossas vidas hoje em dia e de uma maneira até que bem exagerada, né, de uma maneira que, tipo, para tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter essa tecnologia, né, a tecnologia ela tem que estar ali presente. Me lembra muito uma frase do Charlie Chaplin, num filme dele de 1940, chamado O Ditador, que ele fala que nós criamos a era tecnológica, mas a gente se sente enclausurados dentro dela. Tipo, é como se a gente vivesse num mundo que tá tão rápido, tá tão acelerado por conta da tecnologia e por conta de como as redes sociais são hoje em dia, né, que a gente não consegue mais viver de uma maneira diferente. E isso me leva também a um outro sentimento que é, agora falando um pouco sobre Nietzsche, que é o sentimento do eterno retorno, né, que é aquele sentimento de você querer viver a sua vida toda novamente da maneira que ela aconteceu, porque pelo menos para mim, que tenho, eh, que tenho 31 anos, tipo, eu sinto saudade de quando as coisas eram mais simples, né. Isso que você comentou, David, sobre a necessidade de estarmos conectados, quando você para e pensa: "Eu vou te indicar um restaurante para você almoçar". A primeira coisa que a pessoa olha é as redes sociais, a cara do prato numa foto. Não precisa nem comer, não precisa nem saber mais informações, o que vale é aquilo que está naquele cartão digital. Quem é profissional autônomo, nós psicólogos, temos que manter, não é que nós temos que manter uma rede social ativa, mas existe essa cobrança, uma pressão mesmo de que se nós não tivermos, alimentando essa rede, é como se nós não estivéssemos atuando. Isso, concordo com a Gabi e dá uma sensação, né, para o público de que a gente não existe. Somos profissionais, mas não somos existente, como se fosse, assim, uma prateleira
onde as pessoas vão procurar o produto e se você não tivesse, na frente da prateleira, ninguém tá enxergando você. É essa pressão que eu sinto também em relação às redes sociais, no sentido, assim, mais voltado para o trabalho, né. E aí pensando nessa questão de se voltar essa tecnologia para o trabalho, né, a gente pode até pensar que, como é que funcionaria o mundo, como é que vai funcionar o mundo daqui a 20 anos em relação às profissões, né. Porque se hoje, em 2025 a gente pensa e lógico que isso não é uma coisa do ano de 2025, já vem sendo alimentado há alguns anos atrás. Essa pressão por ser um profissional liberal, e nem só liberal, às vezes a pessoa já tem um emprego de CLT e tudo mais, mas a depender do campo de atuação dela, ela sente uma necessidade, uma pressão da sociedade de que tenha um perfil profissional na rede social para ela existir para essas pessoas. Mesmo que não seja o Instagram, mas tem o LinkedIn, né, que também é aí do campo mais corporativo, e existe essa pressão como se o profissional ele não tivesse essa rede, ele não iria existir. E aí pensando nisso, será que mais na frente, daqui a 20 anos, tem algumas profissões que vão deixar de existir? Eu particularmente penso que sim. Inclusive essa semana eu estava, ouvindo um outro podcast, eu sou fissurada em podcasts, e aí, uma das pessoas falou lá sobre um perfil no Instagram, olha só, a gente falando mal de tecnologia e vai lá pra a tecnologia, sobre um brasileiro que ele mora na China e que ele trabalhava em uma das eu fui pesquisar, né, o perfil do cara, e aí eu vi algumas coisas dele falando que ele trabalhava em uma das grandes empresas de jornalismo lá na China, só que aí ele acabou saindo justamente porque a partir do momento que a IA começou a ser utilizada pelas grandes corporações, ela trouxe um impacto para essa empresa muito forte, no sentido de que ele trabalhava como tradutor de matérias, de conteúdos para o jornal, e a partir do momento em que a IA passou a existir nesse mundo corporativo, eles começaram a não contratar tradutores, mas a empresa passou a fazer a tradução com IA e começou a contratar profissionais apenas para fazer a revisão. Então ele estava reclamando que a quantidade de trabalho aumentou, ou seja, tinha mais demanda para revisar, né, para poder ler, e a remuneração diminuiu, porque a empresa está vendo que o profissional, na visão dela, o profissional está fazendo menos trabalho, mas na verdade não é isso, né, ele vai ter que ler muito mais coisas, porque ele vai revisar, ele não vai mais traduzir, mas ele vai revisar. Então a demanda de trabalho aumentou e a remuneração diminuiu, então ele parou de trabalhar e veja só que curioso, ele parou de trabalhar nessa empresa e agora ele ganha dinheiro com conteúdo no Instagram. Ou seja, ele também está utilizando, né, essa ferramenta de tecnologia. E aí a gente pode pensar daqui a 20 anos, né, como é que vai ser essa troca de serviço, de trabalho, de funções. A gente vê o crescimento dos digitais influencers. Acho interessante que quando fazemos o podcast, a gente anuncia as nossas redes sociais, porque nós também estamos inseridos nisso. Eh, a Falando sobre as profissões, esse desenvolvimento tecnológico traz um mundo paralelo. Não diria paralelo, mas um mundo integrado ao nosso mundo real. E que existe esse cartão de visitas virtual, e que existe esse universo, ou melhor, esse metaverso no campo digital. Então, há pessoas que existem aqui na vida real e lá na vida real. Há pessoas que existem na vida real de uma maneira e que no mundo digital acabam sendo de outra. É como se existissem, não vou dizer nem perfis, não creio que essa seja uma palavra, mas talvez uma máscara que a pessoa coloca para dizer: "Eu sou isso", uma vestimenta que a pessoa coloca, porque, por exemplo, vamos trazer para o nosso caso. No meu Instagram de psicóloga, tem o meu lado psicóloga. Não sou eu por completo, mas a pessoa que me conhece pessoalmente sabe o meu lado psicóloga e também o meu lado completo. Acaba que as redes sociais trazem um recorte de quem nós somos na vida. E esse recorte, por ser, claro, um recorte, ele não é completo. Então, quando a gente conhece esse lado, vamos trazer o caso que Mai trouxe desse digital influencer, já que essa se tornou uma das grandes tendências nas profissões, nós conhecemos um lado dele, e é esse lado que é mostrado e também é esse lado que o público quer ver. Eu acho que acho não, né, existem algumas perspectivas diferentes em relação a esse futuro no campo das profissões. O futurista Adam Dorff, por exemplo, ele acredita que, boa parte das profissões vão ser exterminadas.
em 20 anos, né. E fala, inclusive, que a gente precisa se preparar urgentemente para esse impacto que vai existir na sociedade e que vai ser algo completamente turbulento. Enquanto o CEO da NVIDIA, né, ele acredita, em algo diferente. Ele acha que, tipo, ao invés das profissões elas serem exterminadas, elas irão se transformar, né, vão existir novas funções e aprimoramento das habilidades humanas relacionadas a essas novas atividades. Creio que nisso entra a questão do limite ético. Até que ponto a tecnologia vai adentrar nas profissões, nos afazeres humanos, não só nas profissões, mas no dia a dia, nas artes, nos jogos, videogames, na interação, de uma maneira geral. E também quais seriam as profissões que seriam substituídas e quais não. Vamos pensar que acredito que algumas coisas são insubstituíveis. Por mais que surjam, vamos supor, liquidificadores, máquinas de bater e tudo mais, a profissão de cozinheiro sempre será a profissão de cozinheiro e ele saberá manusear esses instrumentos. A profissão de médico será a profissão de médico e saberá manusear novos instrumentos, tais quais outras profissões, como a de psicólogo, já que ouvir é muito humano. Então haverá profissões que serão, eh reformuladas, outras vão se adaptar, outras vão se extinguir. É interessante a gente pensar no exemplo do carteiro, que antes entregava cartas, hoje em dia ele entrega mais encomendas, por exemplo. Verdade, né, é uma transformação, às vezes, da função, tipo, a profissão continua existindo, mas a função que a pessoa vai exercer a partir dessa profissão, ela vai mudar um pouquinho. Mas eu acredito que, assim, tem profissões que não por mais que exista uma outra alternativa de uso da tecnologia, mas não vai ser uma substituição por completo. Tipo, alguns meses atrás, eu acho que tem uns 2 meses ou 1 mês e meio, mais ou menos, eu estava em um evento que era sobre, marketing para profissionais da saúde. E aí tinha uma moça que trabalha com, agenda virtual, alguma coisa nesse sentido. Ela basicamente faz a administração da agenda e do contato dos profissionais liberais da área da saúde, né. Então, eh, hoje em dia tem aplicativos que fazem isso. Você contrata o serviço do aplicativo e esse aplicativo vai fazer tudo isso para você. Mas ainda assim, tem uma pessoa que oferta esse serviço. E se tem essa pessoa que trabalha com isso, é porque tem pessoas que contratam isso, né. Então, por mais que exista algum tipo de, substituição em algum grau ou alternativas, eu acredito que não vai ser 100% substituível não. Sempre vai ter a alternativa com tecnologia, a alternativa sem tecnologia, mais ou menos por aí. E pensando nisso, né, eh, também gostaria de trazer aqui que eu acredito que, essas profissões, elas vão ficar cada vez mais específicas no ramo da tecnologia, então talvez não sejam perdido, profissões, elas não sejam consideradas mais, existentes, mas vai se afunilar o nível de conhecimento, vai transformar, essa profissão em algo muito mais específico. Por exemplo, quem trabalha com engenharia de computador. Gente, um asterisco aqui que eu não entendo nada de tecnologia, tá? Então, se eu estiver falando alguma profissão assim, ou que não existe, ou que existe, mas não tem muito fundamento no que eu tô falando, desculpem aí. É só um exemplo. Então, engenharia de tecno isso, de software. E aí, pra trabalhar com isso, talvez hoje em dia, ou algum tempo atrás, a pessoa precisava só de uma graduação. Vamos imaginar que daqui a 20 anos tem uma profissão que vem dessa graduação, mas que não basta só você ter a graduação. Vai exigir que você tenha, um conhecimento bem minucioso de uma área muito restrita desse campo mais vasto. E aí esse profissional é que vai ser valorizado para um campo específico de atuação. Eu acredito que vai ser uma coisa que vai afunilar, que vai estreitar ainda mais o conhecimento e, consequentemente, isso vai valorizar poucos profissionais, porque a pessoa vai ter que ser, assim, muito boa naquilo que ela faz. É interessante notar, Mike, por exemplo, creio que foi no ano passado, muitas universidades brasileiras mostraram que o curso mais procurado no Enem era o de Ciências da Computação e Sistemas de Informação e não mais o clássico curso de Medicina. No entanto, para
ingressar na área de TI não necessariamente é preciso de uma faculdade em TI. Inclusive, quando eu leio editais para concursos e afins, é bastante interessante notar que na área de TI, quando coloca lá o cargo, pede ou a graduação em ciências da computação ou sistemas de informação, ou uma graduação em qualquer área, até mesmo de psicólogo, de medicina, de letras, contanto que tenha a pós-graduação na área de tecnologia para poder ingressar nesse cargo. Mas, como você bem comentou, daqui a 20 anos, quando isso já estiver mais difundido, será mais preciso que as pessoas se investiguem mais minuciosamente, da mesma forma que hoje a gente tem que se especializar mais enquanto psicólogo, porque a concorrência acaba se tornando grande quando você tem apenas uma graduação. Hoje em dia, em que isso não é tão difundido, é uma coisa, mas mais lá para frente, quando isso estiver mais difundido, como todo o mercado de trabalho traz, de que quanto mais preparado, mais a pessoa se torna visada no mercado. Sim, eu acho que uma problemática nessa coisa da tecnologia e avançando no campo das profissões, né, é que como tudo vai ficando cada vez mais automatizado, pode gerar um afastamento social muito grande entre as pessoas, né. Por exemplo, se a função do entregador, de um carteiro, né, parar de ser ir lá na sua casa e entregar as cartas, entregar a sua encomenda, seu produto que você comprou, e ao invés disso ele vai dar manutenção nos drones que entregam essas cartas ou esses produtos, ou seja, o carteiro já não vai mais até você, já não vai mais existir uma interação entre 2 seres humanos, e isso afeta os níveis de ocitocina no nosso corpo, que é um hormônio que ele é responsável pela interação social, né, é responsável por combater o medo, é responsável por combater a ansiedade também, ele ajuda nessa parte. Então, talvez, né, pensando de uma maneira meio pessimista, na verdade, pode afetar em muito, em como os seres humanos interagem entre si. Por outro lado, acredito que quem for deixar de ser carteiro, entregar as coisas nas casas das pessoas e passar a fazer manutenção no drone, eu acho que a pessoa até que vai gostar, né. Porque vai parar de estar na rua, vai deixar de estar na rua para poder ficar em uma salinha com ar-condicionado, só fazendo manutenção no aparelho ali. Mas eu entendo o que David quis dizer, né. É, tipo, o quanto que é saudável essa automatização de todas as funções. Sim, sim. Apesar de o contato de carteiros e entregadores ser muito mínimo, assim, ser mínimo, né, tipo, a pessoa vem me entregar aqui minhas encomendas, eu só dou uma boa tarde, um bom dia, a pessoa pede pra eu assinar alguma coisa e pronto. Mas a gente pode pensar isso em outras profissões que realmente, eh passa mais tempo, né, em contato com outro ser humano, que realmente estabelece ali uma relação, algum tipo de vínculo, e pensar que daqui a 20 anos, talvez, isso seja substituído por máquinas, esse contato. Eu gosto muito de pensar na substituição quando, por exemplo, vamos no supermercado e lá tem o caixa automático e o caixa humano. Até no caixa automático tem um profissional ali auxiliando em caso alguém tenha alguma dúvida, caso a máquina enganche, porque máquinas dão tilt. E eu vejo que esse tipo de profissional é bastante importante, especialmente para fazer essa troca geracional. Se for uma pessoa de mais idade, com menos experiência, por exemplo, fazer uma compra nesses caixas automáticos, ela precisará de mais ajuda, enquanto uma pessoa mais jovem terá menos tendência de precisar ajuda. Então eu acho que essa transição geracional é bastante importante. Vou citar aqui as novas gerações que já têm contato com a tecnologia desde mais cedo, elas poderão ter mais facilidade com a tecnologia no futuro do que a geração dos nossos avós com a tecnologia de hoje, porque tecnologia para eles é uma coisa mais nova, enquanto a nossa próxima geração já terá isso mais naturalizado. Sim, sim, e pensando na infância, a gente pode até trazer aqui, né, quais seriam os benefícios e os prejuízos dessa tecnologia hoje, por exemplo, para uma criança que tem 10 anos, como ela vai estar daqui a 20 anos, que ela vai estar com o quê? Vai estar com uma idade mais ou menos, 30 anos. Então, como será esse adulto, né, com 30 anos, tendo essa infância que ela tem hoje, que é desde quando ela nasceu, desde bebezinha, ela tem acesso direto a telas, a telefone, a tablets, a computadores, e isso é excessivo na vida dela, né.
Porque assim, nós aqui, nós 3 viemos de uma geração em que a gente não nasceu com essa tecnologia toda, né. David até mencionou aqui que quando ele era criança, ele tinha uma TV e um videogame. Eu, na minha casa, tinha uma TV, tipo, tínhamos eu acho que uma ou 2 TVs, e o videogame era quando algum parente trazia. Então essas crianças de hoje em dia, diferente de nós quando éramos crianças, né, essas crianças de hoje em dia já têm essa tecnologia presente na sua vida desde muito cedo, desde antes de nascerem. E aí como será essa vida dessas crianças quando elas forem adultas? Que a perspectiva vai ser muito diferente da perspectiva que a gente tem, né. E elas vão estar completamente imersas na tecnologia. Como será que vai ser a visão delas para trabalho, a visão delas para um estudo de graduação ou não, um estudo mais técnico, a visão delas para construir uma família, a visão delas sobre a vida. O que é que vocês pensam sobre isso? Tomara que elas não sejam tão influenciadas por essa onda de digitais influencers que diz que a graduação não é tão importante assim. Nossa, quando eu paro e penso que isso era o discurso que se usava no século XX para prender as grandes massas, fico bastante preocupada. Mas essa indagação que Mai traz é bastante interessante, porque o desconhecido abre lugar em nosso imaginário. Há 20 anos, imaginávamos que o mundo seria de um jeito, mas ele é de outro, e da mesma forma que a gente está gravando esse podcast aqui hoje, eu vou querer escutá-lo daqui a 20 anos para saber o que terá mudado. E, assim, a ficção científica também explora a nossa ânsia pelo desconhecido. Os filmes de ficção científica têm o seu grande lugar no cinema, as nossas projeções com inteligência artificial, a nossa cultura traz essa especulação, sempre trouxe. Se a gente for parar para pensar, o futurismo não é um movimento recente, mas a cada ano que se passa, o futurismo se reinventa. Uhum. E eu acho que, tipo, com a invenção da IA, né, com o surgimento da IA, eu acredito que o avanço tecnológico ele vai, tipo, duplicar, triplicar, quadruplicar, sei lá, vai ser muito mais rápido. Porque antes a gente tinha que produzir tecnologia a partir da nossa própria inteligência. Mas agora a gente tem uma IA, né, uma inteligência artificial, que nos auxilia no avanço dessa tecnologia. Então, acredito que será muito mais rápido, vai se dar de uma maneira muito mais rápida. Então, isso é uma coisa que me preocupa pensando na infância, né, tipo, eh é preocupante porque a gente ainda não tem uma não dá para quantificar o quanto que essa tecnologia vai estar presente de maneira benéfica e quanto que isso vai estar presente de uma maneira de prejuízo, que vai trazer prejuízo para a infância. Porque, hoje em dia, né, já existe pesquisas que falam de prejuízos, tanto no contexto comportamental, como no contexto orgânico do nosso próprio organismo, do funcionamento do nosso cérebro, em relação ao excesso de tecnologias, no contexto de computador, no contexto de uso de tela, no contexto de uso de IA, né. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um casal que ela é jornalista e ele é formado em relações internacionais. E aí eles estavam falando sobre um estudo, eles estavam fazendo um resumo sobre uma pesquisa que eles leram, né, e essa pesquisa falava sobre como a IA, ela pode fazer com que os neurônios eles venham a serem danificados, a morrerem. Então a pesquisa, basicamente, assim, de maneira bem resumida, era sobre um grupo que usava a IA para escrever algumas redações e um grupo que não usava a IA para fazer redações. Então, esses 2 grupos foram colocados para fazer essas redações e foi avaliado a partir de instrumentos, né, de leitura de neurônios, de campos ativados no cérebro dessas pessoas, e verificou-se que o grupo que utilizou a IA tem muito menos movimentação cerebral do que o grupo que não utilizou, ou seja, o grupo que não usou, que fez da maneira mais tradicional, colocando a mente para pensar de fato, foi o grupo que mais exercitou campos do nosso cérebro. Então, eu acho que isso é preocupante no sentido de pensar as crianças de hoje, né, como é que elas vão passar por esses 20 anos na escola, no desenvolvimento, e o quanto que isso vai ter impacto no próprio desenvolvimento orgânico, biológico do nosso organismo.
Perfeita colocação, Mai. É bastante pertinente a gente pensar que, por exemplo, o Alzheimer, ele pode ser combatido com o pensamento crítico, você aprender novas coisas, você colocar outras coisas em questão, funcionamento. E se é uma sociedade que não vem trabalhando o seu intelecto, acaba que é uma sociedade que vai ficando enferrujada. E acaba que é também uma sociedade que quem trabalha o intelecto vai detendo o poder. Porque por mais que aí seja inteligência artificial, ela é artificial porque ela é feita por humanos, e humanos têm preconceitos, humanos têm suas crenças. Ou seja, quem opera essas máquinas vai operar de acordo com o seu ponto de vista. E aí quem é que vai ser dominado e quem é que vai ter o seu próprio poder? Exatamente, né. E eu penso assim, não é uma coisa fácil da gente domar ou da gente administrar, né. Eu mesma vejo na minha própria vida, vejo minhas dificuldades de eu tô num processo de restabelecer uma nova rotina de estudo, e eu percebo o quanto que o uso do telefone, isso atrelado ao meu lazer, atrelado à minha vida profissional, né, a gente falou que sente essa urgência, essa necessidade de ter um Instagram, rede social para o lado profissional que você precisa alimentar, né. A sociedade atual ela exige isso. Então, eu percebo o quanto é difícil de a gente dosar de uma maneira mais saudável, o uso dessa tecnologia na nossa vida. Para mim está sendo difícil, né, não me excluo disso. Eu acho que é um processo muito difícil e complicado da gente conseguir entender qual a dosagem que está sendo remédio e não o veneno para a sociedade, né, em relação à tecnologia nos mais variados campos da vida, né. A gente estava falando aqui sobre profissão, sobre educação, sobre a questão orgânica, sobre a infância, e são a inteligência artificial, as tecnologias está presente na nossa vida como um todo hoje em dia. É impossível você viver de um jeito que não tenha nenhum tipo de tecnologia ao seu alcance, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então é muito difícil. Eu acho que justamente a ciência, a medicina, os vários inúmeros campos de profissão, de atuação, inclusive da própria tecnologia, precisa pensar maneiras de tornar esse uso viável, que não vá prejudicar, que venha beneficiar mais do que prejudicar a longo prazo, porque imediatamente a gente sabe que é benéfico, porque é prazeroso usar, porque está facilitando nossa vida, porque está trazendo agilidade, porque está trazendo praticidade, mas a longo prazo, muito possivelmente isso não é tão benéfico assim. Pensando também em mais um tópico, a gente pode levantar a questão do lugar das artes. Já dizia o Chico Science em 1994, ou seja, há 31 anos atrás, e não 20. Mas ele dizia: computadores fazem arte e artistas fazem dinheiro. Essa frase se torna bastante interessante de se pensar hoje, numa era em que é possível fazer músicas com inteligência artificial, até mesmo filmes. E quando você pensa que a tecnologia sempre nos impactou, e a partir de agora vai nos impactar ainda mais, podemos trazer o exemplo de que quando surgiu a fotografia, os artistas plásticos pensavam que seriam passados para trás, porque haveria uma máquina agora que estaria ali fazendo o trabalho deles, mas na verdade surgiu uma nova modalidade de arte. Surgiu a arte fotografia e também permaneceu a arte da pintura plástica e se desenvolvendo em paralelo. Mas a mesma coisa pode acontecer entre a música eletrônica e a música acústica, ao mesmo tempo que surge o pop antes era de uma maneira, o pop hoje é de outra, enfim, em diferentes campos da própria arte isso pode existir. E hoje é possível produzir músicas do zero, imagens hiperrealistas, vídeos e mídias com a tecnologia, e mais uma vez entram questões éticas e a intenção de quem detém a ferramenta. É possível produzir conteúdo, democratizar acesso e, ao mesmo tempo, difamar, passar a perna, produzir fake news. Então, gente, eu acho que a gente já falou sobre bastante coisa que tem a ver com a tecnologia daqui a 20 anos, né? Muita coisa aí para vocês pensarem, refletirem, comentarem aí pra gente poder abrir um espaço de debate aí nos comentários, né? A gente tá no Spotify, a gente também tá no YouTube. Vocês podem acessar em várias plataformas aí, né? Então a gente vai encerrando por aqui, mas antes de encerrar, vamos deixar aqui as nossas indicações. Eu vou indicar para vocês um episódio de um outro podcast, não é bem um podcast, é um canal no YouTube que eu gosto bastante, o nome do canal é
Cortes, Leon e Nilce. Pode procurar desse mesmo jeito. Cortes, Leon e Nilce. Vocês vão procurar o episódio que fala sobre o chat GBT está deixando a gente burro. É esse o tema do episódio. Eles falam sobre esse estudo que eu acabei citando aqui, né? E aí eles vão falar um pouquinho mais detalhadamente. E outra coisa que eu queria indicar para vocês é o filme Jogador Número 1, que tem muito a ver com essa tecnologia futurista e como isso pode funcionar no futuro, né? Esse filme, ele traz aí um garoto como protagonista e existe uma tecnologia que ele joga de maneira bem realista. Então, os jogadores dentro desse jogo, eles criam um novo mundo, uma nova vida. Eles são outras pessoas. Então, é como se fosse uma vida dupla, né? Você tem a vida real e aí você tem a vida dentro do jogo. E é muito realista. Então, essas são minhas indicações. Para encerrar, trago a indicação do livro 1984, de George Orwell. Eu trago como indicação o primeiro episódio da quarta temporada de Black Mirror, que é o USS Callister, que vai falar muito sobre essa coisa da ética, né, diante dos avanços tecnológicos que, tipo, no episódio, a mente de pessoas, elas são clonadas, né, e esses clones, eles têm consciência como se fosse a pessoa real. Só que como foi uma pessoa que clonou, elas estão completamente sob o controle daquela pessoa que clonou. E aí entra várias implicações éticas sobre isso. Perfeito. Então, é isso, gente. Tchauzinho e até o próximo.